Cartas do Exílio, episódio 4, para quem se sente sozinho. Existe uma solidão que não depende da ausência de pessoas. Você pode estar cercado por vozes, mensagens, reuniões, família, trabalho, e ainda sentir-se que ninguém realmente consegue alcançá-lo. Porque estar sozinho é uma circunstância, sentir-se sozinho é outra coisa. Há uma solidão que se esconde muito bem. Ela responde: estou bem, sorri para fotografias, cumpre compromissos, trabalha, cuida dos outros, participa de conversas, mas no fim do dia, quando todas as vozes diminuem, ela continua ali. Não necessariamente como falta de companhia, mas como a sensação de não ser verdadeiramente conhecida. Como se todos conhecessem seu rosto, mas ninguém conhecesse completamente a sua história. Para quem vive longe de casa, essa solidão pode ganhar outra língua. Você aprende a dizer o necessário, aprende a trabalhar, aprende a pedir informações, aprende a resolver problemas, mas nem sempre consegue dizer o que sente. Existem dores que parecem perder alguma coisa quando são traduzidas. Existem lembranças que ninguém ao redor compartilha, piadas que precisam ser explicadas, silêncios que só fariam sentido para quem conheceu o mundo de onde você veio. Então você descobre que pode saber falar uma língua, sem conseguir encontrar palavras para a própria alma. As pessoas que convivem com você hoje não conheceram quem você foi antes, não viram a rua onde você cresceu, não conheceram seus primeiros amigos, não estavam presentes nas perdas que mudaram sua vida. E aqueles que conhecem o seu passado talvez já não participem do seu presente. Aos poucos, sua história parece dividida entre pessoas diferentes. Algumas conhecem quem você era, outras conhecem quem você se tornou, mas poucas conseguem enxergar as duas coisas juntas. Talvez seja por isso que, às vezes, você se sinta estrangeiro até dentro de si mesmo. A Bíblia conhece essa solidão. Ela começa com comunhão. Deus e o ser humano, o homem e a mulher, a humanidade e a criação. Tudo em relação, tudo em seu devido lugar. Mas quando o pecado entra, a primeira reação do homem é se esconder. Ele se afasta de Deus, acusa a mulher, tem medo de ser visto. Começa quando ele já não consegue permanecer diante de Deus sem se esconder. A primeira solidão humana não foi simplesmente falta de companhia, foi a perda de comunhão. Depois, Caim se afasta ainda mais. Ele mata o irmão e parte para a terra de Nod, a terra da peregrinação. Constrói uma cidade, mas não encontra repouso. Essa é uma das ironias da condição humana. Podemos construir cidades inteiras e continuar sem saber como habitar uns com os outros. Podemos estar conectados a milhares de pessoas e continuar profundamente separados. Podemos falar com o mundo inteiro e não conseguir dizer a verdade para ninguém. A solidão é uma das marcas do exílio, porque o pecado não nos afasta apenas de Deus, ele nos afasta uns dos outros e, de algum modo, também de nós mesmos. Mas a Bíblia também conta outra história, a história de um Deus que encontra pessoas em lugares solitários. Ele encontra Agar no deserto, encontra Jacó durante a noite, encontra Moisés longe de sua antiga vida, alimenta Elias quando ele já não tinha forças, escuta os salmistas quando suas orações parecem desaparecer no escuro. Deus não espera que o solitário encontre sozinho o caminho de volta. Ele vai ao encontro dele. Antes de oferecer uma explicação, Deus oferece presença. Então vem Jesus. Ele percebe aqueles que os outros não veem. Para diante de uma mulher isolada junto a um poço, toca pessoas que todos evitavam, senta-se à mesa com os rejeitados, chama pelo nome os que haviam sido reduzidos a um rótulo. Mas Jesus não apenas visita pessoas solitárias, ele entra na solidão humana. É incompreendido, rejeitado pelos seus, abandonado pelos amigos. No Getsêmani sofre enquanto os discípulos dormem. Na cruz carrega o juízo e clama nas palavras do Salmo: Deus meu, por que me desamparaste? Ele entra no ponto mais escuro do nosso exílio, para que nenhum dos que pertencem a ele precise atravessar a escuridão abandonado. Talvez a cura da solidão não comece
comece quando encontramos muitas pessoas. Talvez comece quando descobrimos que somos conhecidos. Conhecidos por inteiro, sem tradução, sem explicações incompletas, sem precisar esconder as partes da história que temos medo de contar. O Evangelho anuncia que Deus não conhece apenas a versão de você que os outros veem. Ele conhece o que você perdeu, o que deixou para trás, o que nunca conseguiu dizer, o que você tenta esconder, e ainda assim chama você pelo nome. É por isso que a igreja deveria ser mais do que um lugar onde pessoas assistem ao mesmo culto. Ela deveria ser uma mesa, uma família formada pela graça, um lugar onde estrangeiros começam a ser chamados de irmãos, onde pessoas deixam de ser multidão e começam a ser conhecidas pelo nome. A igreja ainda é imperfeita. Às vezes pode aumentar a solidão daqueles que deveriam acolher. Mas quando vive segundo o Evangelho, ela se torna uma pequena antecipação da casa que Deus está preparando, um sinal de que o exílio não será eterno. Então, se hoje você se sente sozinho, não pense que isso significa que ninguém pode alcançá-lo. Talvez as pessoas ao seu redor ainda não saibam compreender a sua história. Talvez você ainda não tenha encontrado palavras para contá-la. Talvez carregue silêncios que ninguém percebeu. Mas você não é invisível. Existe um Deus que vê pessoas no deserto, que chama estrangeiros pelo nome, que se aproxima dos que estão à margem, que entrou em nossa solidão para nos conduzir novamente à comunhão. Um dia não haverá mais distância, não haverá portas fechadas, não haverá histórias fragmentadas. Deus habitará com seu povo e ninguém será estrangeiro em sua presença. Até lá, não caminhamos como órfãos abandonados, caminhamos como filhos conhecidos, procurando uns nos outros os primeiros sinais da casa que ainda virá.